Shalom, shalom, queridos! Espero que esteja tudo bem com vocês, em nome de Jesus. Venho aqui para a gente poder continuar aí completando esse panorama profético que o Senhor montou para mim no último mês em que eu fiquei off aqui sem postar nada para vocês. Eu já venho com uma enxurrada de atualizações, não é mesmo? Isso, de certa forma, é bom, né? Só para vocês entenderem um contexto, tem coisas que, óbvio, eu pergunto para Deus e Ele, pela graça dele, me responde, e tem outras que Ele me mostra. E nesse ponto em específico que eu quero tratar com vocês e trabalhar com vocês nesse vídeo, no dia de hoje, que é para a gente fechar essas mensagens que eu estou montando com vocês aqui, estou dividindo em alguns vídeos, né? Como eu tinha falado em algum vídeo para trás, que eu estou com o meu caderno profético aqui, e eu estou também com um caderno onde eu fiz um estudo profético aqui, a respeito de meses do calendário de Deus e a respeito de tudo que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então vai ter algumas coisas que eu vou ter que ler, né, pra gente não perder detalhes, porque todo dia eu sonho. E sim, se você tem curiosidade sobre isso na minha vida, eu quero te dizer que sim, eu sonho todos os dias. É uma coisa assim que eu infelizmente não consigo controlar. Às vezes eu brinco com Deus assim, pai, se tivesse um botão desliga, desliga, eu acho que eu topava. Todo dia eu tô sonhando alguma coisa, todo dia Deus tá falando comigo, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito regional, seja no âmbito mundial, depende da pauta daquele dia, depende do que ele quer que eu ore, quer que eu busque, quer que eu jejue, quer que eu interceda, depende, sabe? Então, assim, cada dia uma pauta diferente. Desde a primeira vez, né, que ele começou a falar comigo de criptomoeda, que foi no final de dezembro e comecinho de janeiro, ele parou, tipo, ele falou comigo, me deu esses dois sonhos com criptomoedas e janeiro e fevereiro, por exemplo, ele não falou mais nada. Mas quando foi início de março, ele começou a me incomodar para que eu pudesse me preparar, né, me posicionar, para que eu pudesse também intensificar a minha busca sobre esse assunto, que ele tinha mais coisas para falar. E assim eu fiz. No começo de março, eu tirei, né, para poder intensificar minha busca pelo coração dele em relação a esse tópico. E o Senhor tem falado algumas coisas, né? Algumas que eu já compartilhei com vocês nos vídeos que eu já postei aqui, e outras que eu quero realmente fechar esse estudo, né? Fechar esse cenário profético diante de vocês, para a gente poder falar de outros assuntos daqui para frente também. E aquilo, lembrando que se o Pai quiser que eu fale de criptomoedas, eu vou falar. Se Deus quiser que eu fale sobre troca de riquezas, eu vou falar. Se Ele quiser que eu alerte vocês sobre quaisquer outras coisas, eu vou falar, como já fiz outros vídeos falando aqui. Se Ele quiser que eu venha simplesmente ligar a câmera, refletir para vocês, a gente pegar a Bíblia, falar sobre a Bíblia, falar sobre o testemunho, assim também vai ser, tá, gente? Ele que dá as pautas aqui desse canal. Eu só realmente estou disponível para ser usada por Ele da forma como Ele quiser. Então vamos lá, para a gente completar esse ciclo aqui e fechar toda essa timeline que Deus montou para mim nesse último mês e que eu vim aqui passar para vocês através desses vídeos. Pois bem, né? Como eu já tinha conversado com vocês nos outros vídeos, eu tô contando alguns sonhos que eu tive desde do último vídeo que eu postei até hoje. Hoje aqui agora são dia 16 de abril. Eu comecei a gravar essa série de vídeos que eu tô falando aqui com vocês no dia 11 de abril, hoje é dia 16. Eu tive que dar mais um tempo para eu poder refletir em Deus, para poder buscar um pouco mais no Senhor, principalmente no estudo que eu quero compartilhar com vocês no meio desse vídeo aqui, para que a gente realmente tenha a nossa mente, para que a gente realmente tenha um discernimento correto das coisas que vão acontecer a partir daqui, né? Então vamos lá, não vou me alongar muito aqui, beleza? No dia 25/3 de 2025, eu tive um sonho, onde nesse sonho eu contava dinheiro e eu contava determinadas notas. E essas notas, elas não eram notas comuns, né? Como a gente tem, por exemplo, no real, que são notas de 2, notas de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, né? De 200, não eram notas assim padronizadas. As notas que eu contava eram notas de 18, notas de 5, notas de 10, de 6, 50 e 100. As primeiras me lembram datas. Eu tô lendo aqui conforme o que eu escrevi, tá, gente? As primeiras me lembram datas, 18/5 e 10/6. E 50 e 100 são multiplicação. Pode ser a 50 por hora e 100 por hora. Então, no dia 25/3, eu anotei esse sonho porque realmente no sonho eu contava dinheiro. E no sonho eu lembro que eu estava contando muito dinheiro e eu organizava as notas por números. Então, as notas de 18 ficavam no bolo de 18, a nota de 5 ficava no bolo de 5,
a nota de 10 ficava no bolo de 10 e assim sucessivamente. Só que quando eu, né, acordei, orei sobre esse sonho, né, meditei no Senhor, busquei direcionamento e eu fui anotar, porque eu gosto de anotar os meus sonhos. Primeiro, porque muitas das vezes a gente acorda depois de um sonho profético e a gente pode ficar confuso, tipo, ai, não entendi. O que Deus está falando comigo? Mas quando nós começamos a anotar, a gente realmente tem esse hábito de escrever, de relatar, parece que as coisas vão ganhando discernimento, sabe? Deus, aproveitem que nós estamos fazendo esse exercício de gravar, de anotar, de documentar, ele vai dando ali pra gente o shalom, ele vai dando a interpretação necessária para aquilo. E realmente, quando eu comecei a anotar esse sonho, eu percebi que a ordem das notas em que eu separava formavam datas. Como eu falei para vocês aqui, formavam duas datas, 18 e 5, né, 18 do 5 e 10 do 6. E nisso também, as outras duas, né, bolos finais que eu separava no sonho eram números específicos, 50 e 100. E são números de multiplicação, né? 50 e 100. Então, o que eu interpretei com o Senhor? Depois eu orei, meditei sobre esse sonho, né? Pedi para ele direção, pedi para ele discernimento, e Deus estava me falando de contagem de dinheiro, então ele estava falando para mim de multiplicação, ele estava falando para mim de datas específicas, 18 do 5 e 10 do 6, e nessas datas específicas ele dividia em multiplicações específicas. Então, 18 do 5 era tipo 50 por hora, que é o que eu anotei aqui, né? Que são, quando nós lemos alguns textos na Bíblia, a gente tem esse padrão de multiplicação a 100 por hora, 50 por hora, 10 por hora. Então, eu usei essa referência para fazer essa anotação. Então, no dia 18 do 5 seria 50 por hora e no dia 10 do 6 seria 100 por hora. E, ok, Mari, né? E o que a gente vai fazer mediante a isso? Esperar. E outra coisa também que, através desse sonho, eu comecei a buscar no coração de Deus um conhecimento um pouco além a respeito do calendário dele. Lembra que eu falei para vocês aqui no vídeo onde nós paramos para estudar a respeito do teor profético do livro de Esther? Se você não viu esse vídeo, volte alguns vídeos para trás, procure esse vídeo aqui no meu canal, para que você comece a entender esse panorama profético que Deus está fazendo diante de nós. Por que eu estou falando sobre o calendário? Por que eu estou falando de panorama profético aqui para você? Porque Deus, ele é perfeito e ele respeita os tempos determinados que ele mesmo criou antes mesmo da fundação do mundo. Quando nós vamos estudar os primeiros versículos de Gênesis, a gente tem lá, né, falando sobre a criação do mundo, que Deus criou os céus, criou a terra, né? Falou haja luz, aí houve luz, aí criou os luminares no céu, aí dividiu noite e dia. Tá, mas isso aí já é muito batido, ok, beleza. Mas tem uma coisa muito interessante lá nos primeiros versículos de Gênesis que fala sobre Deus criar os luminares, criar as estrelas, o sol e a lua, para também servir para nós de marcação de épocas, estações, tempos determinados e servir de sinais nos céus, né? Quando a gente tem essa revelação e isso ganha uma nova vida quando nós vamos para o original do hebraico, a gente entende que Deus está falando que estações, que tempos determinados nos mostram, né, essas legalidades espirituais, vamos dizer assim, né? Tá, o que isso vai influenciar na sua vida aí do outro lado? O que isso vai influenciar na minha vida aqui do lado? A gente tem que começar a entender que, como eu falei para vocês lá no livro de Esther, Deus começou falando conosco sobre troca de riqueza de mão. Eu li para vocês sobre o teor profético do mês de Adar, que é o mês de março, que significa a troca de sorte, onde Deus estava emitindo decretos no mundo espiritual, trocando a sorte do povo dele. E eu narrei esse cenário acontecendo dentro do livro de Esther, porque é como se fosse o reflexo, né? O livro de Esther é como se fosse o reflexo espiritual no natural, né, como se Deus tivesse ilustrado para nós o que estava acontecendo no âmbito espiritual nessa época, nesse mês em específico. E agora a gente vai adentrar um pouco mais para descortinar de forma bíblica, tá? Esse quebra-cabeça que Deus está colocando diante de nós. Agora eu vou pedir para vocês que eu fiz um estudo aqui, tá? Eu anotei algumas coisas, eu vou acrescentando outras, né, que eu for lembrando aqui com vocês. Eu quero abrir um parênteses aqui com você nesse momento, que é o seguinte: nós, quando vamos trabalhar em parceria com Deus, a gente precisa ter paciência com Ele a respeito dos tempos determinados que Ele já tem. Sim,
Às vezes a gente começa a caminhar sobre uma direção, sobre uma promessa de Deus para as nossas vidas, e a gente quer as coisas para ontem, a gente quer as coisas para já. Só que Deus ele tem um tempo perfeito para todas as coisas debaixo do céu para cumprir o propósito que ele precisa. Isso está escrito lá em Eclesiastes. Isso deve ser sempre uma verdade na nossa vida, na nossa caminhada com ele. E eu sempre vou bater na tecla que se você quer viver seu chamado, seu ministério, quer cumprir a vontade de Deus, cumprir a sua missão, a missão para a qual você foi chamado antes mesmo da fundação do mundo, o propósito que Deus colocou sobre a sua vida, você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência com Deus, porque nós somos ansiosos. A sociedade está o tempo todo jogando esses gatilhos de ansiedade. A gente vai nas nossas igrejas e a gente está passando pelo que dentro das nossas igrejas? Um ativismo religioso. Você vê um irmão servindo em 10 ministérios, aí você fica como? Ansioso, porque você quer fazer também, você quer estar ali e tal. E o que isso nos ensina? Nos ensina a ter paciência com os tempos de Deus. Nos ensina a ter amor, a ter temperança, a ter domínio próprio sobre nós mesmos, sobre as nossas ansiedades, quanto trabalhar junto com Deus para que os planos e propósitos dele se cumpram através da nossa vida na terra. Eu e você aí do outro lado estamos o quê? Nós estamos disponíveis para que Deus possa nos usar para essa causa, né? Para essa missão, para esse propósito, que são os propósitos da cripto. Mas Deus também, ele é muito perfeito. Ele é muito perfeito na forma como ele conduz as coisas, na forma como ele faz as coisas, não é verdade? E às vezes, trabalhar com Deus é um mistério. É um mistério. A gente já sabe a palavra dele ali revelada para nós, que é a Bíblia, que é o nosso manual, né, de fé e prática. Mas também, quando nós começamos a caminhar para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, a gente começa a caminhar com Deus para que as promessas dele venham a se cumprir nas nossas vidas, a gente fica perdido. Tá, e agora? E agora eu quero te dizer que está tudo dentro da palavra. A gente só precisa realmente ter muita paciência com Deus e respeitar o tempo dele. E quando eu comecei falando com vocês, né, alguns vídeos para trás a respeito do teor profético do livro de Esther, a gente começou a descortinar a partir de março. Porque a partir de março era o tempo profético do fim de um calendário, né, que é um calendário bíblico. Ah, Mari, onde isso tá? Começa a estudar Êxodo 12, começa a estudar Levítico 23, começa a estudar a Bíblia, começa a prestar atenção quando você vai ler, fazer um estudo de algum livro dentro da Bíblia que está te narrando sobre que determinado assunto aconteceu em determinado mês. Você começa a prestar atenção nessas coisas que você vai começando a entender o teor profético, você vai começando a entender a legalidade espiritual que aquele mês carrega consigo. Então, lá no livro de Esther vai nos ensinar sobre Adar, vai falar sobre Adar. Quando nós vamos adentrando em alguns outros textos, alguns outros estudos, principalmente ali Esdras, Neemias, né, que a gente vai vendo sobre reconstrução do templo, reconstrução do altar, reconstrução dos muros, Deus vai falar sobre um mês determinado para aquilo acontecer. Óbvio que esse vídeo não é sobre isso, mas eu estou realmente só pincelando isso para que a gente agora vá começar a fazer o quê? As ligações. Às vezes eu me sinto, né, abrindo aqui uma questão minha, né, pra você, um pouco da minha intimidade com Deus pra você, às vezes eu me sinto com Deus, é como se, sabe aquelas séries, né, criminais que a gente vê, que os agentes ficam colocando foto, coloca foto ali, coloca, sei lá, um acontecimento ali grudado, coloca uns negócios assim na parede que eles vão meio que, tipo, linkando uma coisa com a outra. Às vezes eu me sinto assim um pouco com Deus. É como se Deus abrisse realmente assim a minha visão espiritual, eu visse tudo, aí vem eu e faço o quê? Junto com o Espírito Santo. Espírito Santo, vamos organizar isso aqui, vamos, me ajuda a organizar, me ajuda a entender esse quebra-cabeça, essa ligação, ligar os pontos. E é isso que o Espírito Santo ele me ajuda a fazer, que é o que eu vou compartilhar com você aqui. Então, vamos lá que vai fazer sentido. A timeline que Deus me deu, ela se inicia no mês de março. Março seria o início, né, o start para essa questão das trocas de riquezas acontecer. O mês de Adar, que é março, é um mês profético para a troca de sorte do povo. E o livro de Esther, ele vai nos narrar isso. E além disso, o Adar é um mês do fim de um calendário bíblico. Então, o que Deus está nos falando? Que no fim de um ciclo ele está renovando decretos, renovando a sorte do povo, mudando a sorte do povo antes da gente entrar num novo ano desse calendário bíblico que se inicia em Nissan.
Aí agora a gente vai para Nissan. Nissan ou Abib, né, depende da palavra, depende da sua tradução também. Tem Bíblias que vai estar Nissan, tem Bíblias que vai estar Abib, mas é o mesmo texto para falar sobre abril. É como se fosse mais ou menos a nossa época de abril aqui agora. Nissan é o início de um novo calendário. É o mês da Páscoa, mês da redenção. Pessá significa, né? Pessá, gente, é Páscoa, significa passagem. Do hebraico significa passar por cima, passar sobre. Tanto na Nova Aliança quanto na Velha Aliança, Pessá caracteriza libertação da escravidão. E o período de Páscoa no calendário bíblico está sendo do dia 12/4 de 2025 a 19/4 de 2025 ou 20/4 de 2025. Por que eu estou trabalhando com vocês no calendário e datas? Para que a gente comece a analisar esse contexto. Lembra que eu falei para vocês que hoje é dia 16 de abril de 2025? O que isso significa? Significa que nós estamos bem no meio desse período bíblico aqui, da Páscoa dentro da Bíblia. Porque lá em Êxodo 12, onde Deus ele dá esse start no calendário dele, falando que o primeiro mês seria o mês que a Páscoa seria comemorada a partir do 14º dia, e que a Páscoa seria comemorada por 7 dias. Aí quando nós vamos avançando com o povo no deserto, o Senhor lá em Levítico 23, ele usa Moisés para instaurar as festas dele para o povo. E eu quero te dizer que essas festas, elas são portais espirituais sobre a terra. São portais de bênçãos do Senhor sobre a terra. E aí o que a gente tem que fazer é aprender a não só resgatar essas festas para dentro da nossa vida com Deus, mas principalmente a viver de acordo com a característica que aquela festa traz consigo. Então, nesse momento, nós estamos passando pela Páscoa. O que a Páscoa, tanto na Nova quanto na Antiga Aliança, tem em comum? Libertação. Antes, Deus, né, através de Moisés, estava libertando o povo da terra da escravidão, do Egito. E na Nova Aliança, Jesus vem nos libertar do quê? Dos nossos pecados. Então, tanto na Nova quanto na Velha, a escravidão é a mesma. A escravidão no Antigo Testamento era literal, era sobre uma terra, sobre um povo que colocava o jugo de escravidão sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Na Nova Aliança, nós somos o que? Oprimidos pelos nossos pecados. Então, Jesus ele veio para nos fazer o quê? Resgatar, nos libertar desse jugo de escravidão do pecado. Então, assim, independente dos dois cenários, o teor é o mesmo da Páscoa, é libertação. Então, nesse momento, nós estamos passando por esse período de libertação, onde a gente ainda está na terra da escravidão, mas nós estamos preparando para sair dessa terra da escravidão. E essa terra da escravidão, vamos dizer assim, vamos pegar o Egito, a figura de linguagem do Egito, ela pode ser literalmente a nossa terra do Egito, a nossa terra da escravidão, pode ser realmente essa questão financeira. A gente está no nosso Egito financeiro, a gente está na terra da escravidão, onde Deus está agora, nesse período de Páscoa, alinhando todos os seus filhos sobre essa nova perspectiva, para que a gente comece a fazer o quê? Sair da terra da escravidão. Porque o povo, antes de sair do Egito, comemorara a Páscoa. Isso está lá em Êxodo 12. Então, pega a tua Bíblia depois, vá estudar, leia, peça direção do Espírito Santo, peça para que o Espírito Santo venha realmente a te guiar a toda verdade, a toda revelação dentro da Bíblia, para que você comece a ter a sua mente também sendo livre da terra da escravidão, da terra do jugo, da religiosidade, sabe? Abril, ele tem essa característica profética. Ele carrega consigo. Lembra que eu falei para você que Adar, Deus estava trocando a sorte do povo? Adar, Deus estava liberando decretos de bênção sobre o povo, trocando a história do povo. E isso está linkado com o quê? Com a libertação que acontece no mês de Nissan. E esse tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de quê? De arrependimento, de quebrantamento, é um tempo para a gente se manter sensível, um tempo para a gente voltar os nossos corações para Jesus, que Ele que é o nosso Salvador, o nosso legislador, o nosso sumo sacerdote, o nosso justo juiz, o nosso advogado, o nosso bom pastor, o nosso conselheiro, o nosso príncipe, o nosso rei. Nossa, gente, Jesus é tudo, sabe? E nesse momento nós temos que estar com o nosso coração quebrantado. A gente tem que estar com o nosso coração humilde, para que o Senhor ele venha realmente, para que a gente venha passar por esse portal espiritual que está aberto sobre a terra, que é a festa da Páscoa, em retidão com o Senhor, em retidão com o Pai, se arrependendo dos nossos pecados, confessando os nossos pecados, arrumando a nossa conduta diante de Deus, entende? Maio
Maio seria o mês de Liar, e o mês de Liar, traduzindo do hebraico, né, é o mês da radiância. O segundo mês do calendário bíblico é um mês que conecta dois importantes meses, Nissan e Sivan. Nissan é o mês da Páscoa e Sivan é o mês do Pentecostes. A gente vai chegar daqui a pouco lá em Sivan. O mês da libertação e o mês da outorga da Torá. A gente tem dois cenários muito importantes que a gente tem que sempre levar em consideração quando vai estudar o calendário de Deus. Se você gosta desse assunto, você tem que levar essas duas coisas em consideração. Jesus, ele fala para nós que ele não veio para revogar a lei, ele não veio para revogar o Antigo Testamento, mas ele veio para cumprir. E a palavra também de Deus vai nos falar que o Velho Testamento, ele é a sombra do Novo. Então, assim, o Novo, né, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ele não revoga a Aliança Antiga, pelo contrário, elas se completam, elas se complementam. Só que a gente também tem que entender que hoje nós estamos dentro da graça de Deus, a gente está vivendo esse tempo de graça. E tudo na graça, gente, eu costumo dizer que a graça, ela elevou o nível de busca, o nível de entrega, o nível de procura de Deus, o nível... Cara, elevou o nível de absolutamente tudo. Pentecostes. Pentecostes no Antigo Testamento significa o quê, gente? A entrega da Torá para o povo, a outorga da Torá para o povo. E no Novo Testamento, o que Pentecostes significa? A descida do Espírito Santo. Isso é lindo demais. A gente vê que a palavra de Deus, ela se completa, vê que a palavra de Deus, ela se confirma, ela se entrelaça, nada tá fora do lugar. Isso é lindo demais. Eu, quando vejo essas coisas acontecendo assim, sabe? O antigo na sombra do novo, o novo se completando com o antigo, cara, faz a minha mente explodir. Eu fico muito mais apaixonada por Deus. Liar é o mês onde o maná começou a cair dos céus. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Tem um vídeo para trás meu que eu falei, onde Deus falou comigo em Êxodo 16 e 17, onde vai narrar para nós a respeito do maná caindo dos céus pela primeira vez. E isso aqui vem para confirmar, esse estudo vem para confirmar. Então, Liar, ele traz consigo o quê? Essa característica. É onde Deus fez com que o maná caísse do céu pela primeira vez. Liar, nas suas iniciais hebraicas, há uma indicação referente à cura, onde Liar forma a expressão: eu, Deus, sou o seu médico. Gente, quando nós vamos começar a estudar sobre isso, eu estou arrepiada. Se vocês pudessem ver meu braço aqui, gente, não sei se a câmera vai focar, eu estou toda arrepiada lendo isso para vocês, porque é como se eu voltasse e à medida que eu tô falando com você, eu tô chamando a existência isso sobre a minha vida. Eu tô toda arrepiada, toda arrepiada. Eu fiz um estudo aqui pra frente no meu caderno. Gente, eu sou do time que anota tudo, tá? Porque conforme eu vou escrevendo, eu vou sintetizando. Peguei um aplicativo que eu uso no meu celular. E esse aplicativo, ele se chama Holy Bible. Ele é muito interessante que você pode abrir ele aqui, ó. Você abre ele e aí você coloca aqui, ó, no descobrir. Não sei se vai dar pra focar aí, ó. Você coloca aqui em cima, aqui, ó, descobrir. E aí você coloca palavras-chave que você quer pesquisar. E essas palavras-chave são o quê? Você pode escrever o que eu tô falando. Quando você coloca assim, ó, liar, você colocar como palavra-chave, vai aparecer para você tudo que a Bíblia fala que aconteceu no mês de Liar. Ou então você pode escrever segundo mês. E aí vai aparecer para você todos os versículos que aconteceram no segundo mês. Que foi o que eu fiz aqui, só para eu ter um panorama um pouco rápido para passar para vocês. Mas esse é um estudo que eu preciso de tempo para poder fazer. E eu amo e eu quero realmente ter mais tempo para fazer isso. Como eu falei para vocês, uma das características do mês de Liar é o quê? É Deus dando legalidade, né, entregando o maná para o povo. É onde inicia-se a descida do maná caindo do céu. Aí quando nós vamos estudando um pouco mais, lá em Gênesis 8:14, vai falar que no 27º dia do segundo mês a terra estava completamente seca. Aqui é sobre as águas terem secado após Noé ter obedecido a Deus. Lá em 2 Crônicas, fala, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 2. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do 4º ano do seu reinado. Aqui está falando, o que esse versículo está conectado? Salomão começa a construir o templo, ou seja, o mês de Liar, ele traz consigo essa característica de começo.
porque é onde Deus começou a dar o maná para o povo, é onde Salomão começou a construir o templo. Uou, eu tinha esquecido desse versículo, gente, esse é forte, meu Deus. Em Gênesis 7, versículo 11, está escrito assim: quando Noé tinha 600 anos de idade, no 17º dia do segundo mês, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. As comportas do céu se abriram e foi no mês de Liá. Vocês estão pegando? Vocês estão pegando, gente? Olha como esse... Gente, eu tô toda arrepiada falando com vocês. Meu Deus! Como Deus é lindo, Deus é bom, caramba! Deus é muito bom, gente. E ler essas coisas aqui pra vocês, refazer esse estudo com vocês aqui, tá sendo... Minha mente tá explodindo, assim, puf. Meu Deus, como assim? De novo, e tá fazendo mais sentido, e Deus tá abrindo mais lacunas ainda com vocês na minha cabeça, e as coisas estão, puf, explodindo diante de mim aqui agora, nesse momento. E um fato, gente, muito importante, que está escrito lá em Números 9, a partir do versículo 10, está escrito assim, ó: quando algum israelita tiver impuro e não puder comemorar a Páscoa no primeiro mês, que é o mês de Nissan, deverão celebrar no 14º dia do segundo mês. A Páscoa é tão importante para Deus, é um portal espiritual tão importante aberto na terra e sobre o povo de Deus, que ele fala que aqueles que não puderam comemorar no primeiro mês, eles vão ter uma segunda chance de comemorar no segundo mês. O mês de Liá é um mês importante. As comportas do céu se abriram, o que eu já li aqui para vocês, e as fontes jorraram, as fontes do céu se abriram, jorraram. Deus começa a dar o maná do céu, né, que é o sustento para o povo. Deus dá àquele que não pôde comemorar a Páscoa no primeiro mês uma segunda chance de comemorar a Páscoa. Minha mente está explodindo, gente. Além do que eu falei para vocês, que a palavra liar, ela vem criar, ela tem essa característica de cura. Lembra que eu falei para você que no meu sonho eu estava contando dinheiro e a primeira nota que forma é 18 do 5? Então, assim, eu acho que tá batendo o sonho que Deus me deu e essa interpretação que ele me deu dentro da palavra através desse estudo. Liá, ele tem realmente essa característica com ele, de começo, maná caindo do céu, as comportas do céu se abrindo. E o segundo mês que formava no meu sonho era o quê? 10 do 6. E vamos falar agora sobre junho, que é Sivan. Sivan é o terceiro mês, o mês da outorga da Torá ao povo judeu no Antigo Testamento. E também Sivan é o mês de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, né? A outorga da Torá no Antigo Testamento e no Novo Testamento a descida do Espírito Santo. Sivan, ele tem a característica, né, na tradução do nome dele, ligado ao sentido de contínuo progresso. É marcado pelo número 3, que significa concordância. Hoje de manhã eu recebi uma pergunta de um seguidor no meu Instagram perguntando assim: Mário, será que a subida das criptos vai ser em maio? Né? O que você acha sobre isso? Gente, eu não tenho que achar nada, de verdade. Assim como você que está aí do outro lado, eu também estou diante de Deus. Eu estou na dependência de Deus, sendo direcionada por Ele dentro desse mercado. Assim como você, a única coisa que está acalentando meu coração é acreditar na promessa, é acreditar numa palavra que Ele deu para mim, deu para você. Que Deus venha realmente a selar essa palavra no teu coração, no teu espírito e que faça sentido para você. E que o Espírito Santo realmente venha a levar você a ter curiosidade para você começar a fazer o teu ler-lerá, o ir por você mesmo, a te conduzir nesse novo nível de frescor bíblico, de entendimento bíblico, e que você comece a resgatar esses valores, esses princípios das festas do Senhor. A gente possa voltar a esse primeiro amor, a gente possa voltar ao resgate das festas bíblicas que são de Deus, não é de Israel, não é judaica, é do Senhor, que estão esquecidas porque o inimigo distraiu tanto o povo ao longo dos anos que isso foi se perdendo, e a gente precisa resgatar isso sobre as nossas vidas, porque resgatando as festas do Senhor a gente está mostrando o zelo pelas coisas dele.
Enfim, que Deus te abençoe, que Deus venha realmente agora nesse momento selar tua mente, teu coração, tua alma, teu espírito, teu corpo com o shalom dele que excede todo entendimento, porque o shalom do Senhor é juiz em nosso coração e assim deve sempre ser sobre todas as coisas. Amém? Vejo vocês no próximo vídeo em nome de Jesus, assim que ele me permitir com a pauta que ele quiser. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.